Gente, eu quero contar para vocês uma história que aconteceu com uma amiga minha egípcia, ex-bailarina, uma história muito complicada. E eu tô muito chocada porque ela foi embora do Egito, faziam 11 anos. E assim, existiam boatos do porquê ela foi embora, porquê que ela fez tudo que eu vou contar para vocês. E hoje, na verdade agora, eu acabei de chegar, eu fui tomar um café com ela, fui comprar maquiagem. E ela me ligou, do nada eu tava no shopping, eu falei, eu tô aqui no shopping tal, o que você tá fazendo, Sossô? Tô comprando maquiagem. Ela falou, nossa, posso ir tomar um café com você? E eu assim, sem acreditar, né, que era ela que tava me ligando, eu falei, mas você tá no Egito? Eu sabia que ela não podia entrar no Egito. Ela falou assim, tô aqui no Egito e tô pertinho de você. Ela veio tomar um café comigo. E aí, gente, eu tava gravando o meu vlog pra vocês, que vai sair depois desse vídeo, essa semana. Eu fiquei muito chocada com tudo que aconteceu, com tudo que ela me contou, e é o que eu vou contar pra vocês agora. Mas antes disso, oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Oficial. Bom, gente, essa bailarina, eu não vou citar o nome nem dela, nem do ex-namorado, marido, sei lá o que dela, por questões óbvias, né? Primeiro porque ela é uma bailarina, apesar dela já estar há muitos anos afastada da dança, o pessoal que é da minha geração, com certeza, conheceu ela de algum videoclipe, de alguma coisa, porque na época que ela parou de dançar, que ela foi obrigada, basicamente, a parar de dançar, ela estava começando a fazer filme, a fazer videoclipe, então ela estava despontando no mercado. Ainda nessa época, o Instagram não era uma coisa tão assim, sabe? Quem acompanhava a carreira de bailarinas aqui no Egito já tinha assim um contato com ela. E ela fazia aula comigo, foi assim que a gente ficou amiga. Na época era um tratamento profissional, mas depois ela foi passando por alguns problemas que eu vou contar pra vocês agora e a gente acabou tendo uma intimidade maior dentro da amizade. Quando a gente começou a ficar amiga, ela passou pela situação seguinte: ela era louca pra ter filho e ela não podia ter filho. Ela comentava comigo em aula, ela falava, eu já vi os estrangeiros falando que a dança do ventre ela ajuda na fertilidade, que ela alivia não sei o que. Aí eu explicava pra ela o que era mito e o que era verdade. E aí eu falava, não, mas você precisa de um tratamento médico para poder você conseguir engravidar. Não tem como você fazer isso sendo salva pela dança do ventre, porque não é uma coisa que vai te salvar completamente. E aí ela fazia tratamento, tudo, até que um dia ela foi visitar o orfanato que ela ajudava. Gente, aqui no Egito é muito comum as bailarinas egípcias ajudarem o orfanato. E assim, até algumas estrangeiras também, algumas meninas postam, mas a maioria nem posta nas redes sociais. Elas simplesmente fazem sua doação e nem vão lá visitar. E um dia ela resolveu ir nesse orfanato visitar o lugar que ela estava ajudando financeiramente. Gente, quando ela entrou, isso ela me contou lá na época. Bom, eu conheci a criança, né? Deixa eu ir por partes, é que eu tô meio assim chocada com o que vai vir depois ainda. Quando ela entrou lá, a primeira vez que ela foi visitar, ela de cara, tinha um monte de criança no pátio brincando e ela bateu o olho numa menininha. E essa menininha, quando ela viu, ela correu para essa menininha e foi falar com a menininha conversou com ela. Na versão dela, né, era uma menininha na época, 3 aninhos de idade. E a menininha mal falava, muito tristinha, quietinha, tinha perdido os pais que eram num acidente, essa criança era a única sobrevivente. E aí ela começou a conversar com essa criança e começou a ir lá várias vezes, até que ela conseguiu uma autorização para poder levar a criança para passear. Aí ela ia junto com uma pessoa de dentro do orfanato para poder ir passear, levar para tomar sorvete, essas coisas. Até que um dia ela estava já tão apegada, ela começou a ir direto. E aí ela um dia entrou com a papelada, com o pedido de adoção. Detalhe, aqui no Egito, quem é bailarina de dança do ventre não pode adotar. Se você vai lá no orfanato e você é bailarina de dança do ventre, você entra com a papelada, você ganha muita grana, você é uma pessoa idônea, tem sua casa fixa, muitos bens, você é milionária, mas pelo fato de você ser bailarina de dança do ventre, a sua papelada nunca vai ser aprovada. Mesmo que você tenha um marido milionário e não sei o que, não tem jeito, gente. Só se tiver outros meios que a gente desconhece, mas assim, juridicamente falando, não tem como você conseguir a papelada. E foi o caso dela. Ela entrou com a papelada e apelou e foi não sei o que, vamos lá pro Supremo Tribunal para poder, né, o pedido pro Supremo liberar lá pro negócio do juizado de menor aqui do Egito, e não teve jeito, não foi liberada. Ela entrou em desespero porque ela já estava nesse momento apaixonada por essa criança. Detalhe, de repente ela aparece com essa criança, só que até aí, gente, ninguém sabia desse lance da papelada, nem de nada, e eu já conheci ela com essa criança, na verdade, e ela pega essa criança e leva embora.
embora. E vai pra casa e trata com a filha dela. Ela é uma mãe, era, né, uma mãe super amorosa. Eu sempre via ela com essa criança, que pra mim era filha biológica dela. E ela falava, a minha filhinha, e toda hora que a menininha via, mamãe, não sei o que, ela parava a aula, parava tudo. E às vezes ela até falava, eu não vou poder continuar a aula, eu preciso ir embora, porque minha filhinha tá querendo ir, não sei o que. Ela era muito assim, fazia muitos gostos da criança. Até que um dia ela foi denunciada, porque aí o que aconteceu nesse rolê? Descobri, eu só fiquei sabendo dessa história quando ela foi embora. E aí as minhas outras amigas, o pessoal da dança, né, daqui as egípcias, a gente falou, você viu a fulana? Ela foi embora do Egito. Por quê? Porque, gente, denunciaram ela e aí ela não tinha adotado a criança oficialmente. Ela simplesmente um dia levou a criança para passear, deu um perdido na mentora lá que ia com ela, foi viver com a criança como mãe, botou na escola, não sei o que, ela viveu com essa criança durante 2 anos como mãe dela. Até que denunciaram, acharam ela, pegaram a criança de volta. E eu não preciso nem contar para vocês o sofrimento dela como mãe. Bom, aí ela teve que ir embora do Egito porque ela estava respondendo por sequestro, entendeu? Porque ela pegou ela sem autorização. Tem, gente, eu não posso ficar falando as palavras aqui. Aí ela foi embora do Egito e acabou. Aí eu fiquei sabendo por boca da mulher que fazia roupa pra gente, porque ela comprava roupa de dança do ventre no mesmo lugar que eu comprava na época. E aí a mulher que me contou, aconteceu isso, isso e isso, saiu em todos os jornais na época. Mas como eu sou uma pessoa que vivo numa bolha, não leio jornal, eu não fico atrás de notícias, né? Então, principalmente na época, porque eu só dançava, dava aula de vez em quando, só dava aula aqui dentro do Egito para uma outra bailarina egípcia. Então eu não sabia, simplesmente ela sumiu, tinha uma aula marcada, ela não veio, não desmarcou, e aí essa amiga em comum que fazia roupa de dança contou para mim que ela tinha saído do Egito correndo. E tudo bem, e sumiu. Nunca mais a gente se falou, ela foi morar num país aqui dentro do Oriente Médio, mas não um país árabe, e não podia mais voltar, porque se ela voltasse para cá, ela seria pega no aeroporto mesmo. Ela estava com pedido ali de prisão. Até que enquanto isso agora, essa versão foi a que ela me contou hoje, a gente tomando um café, que eu fiquei assim chocada. Ela tá belíssima, ela sempre foi uma menina muito linda, ela tá uma mulher belíssima. Ela voltou pro Egito para procurar essa criança que ainda não foi adotada, que já é uma adolescente, na verdade, isso já se passaram 11 anos, então você imagina lá da época. Quando eu conheci ela tinha 5 aninhos, passaram-se 11 anos, e essa menina nunca foi adotada. Então agora, como uma adolescente, ela tá tentando ver para poder adotar, e ela disse que ela nunca conseguiu esquecer. E o que levou ela a essa loucura? Ela me disse, gente, quando, na verdade, ela ficou famosa porque ela foi casada com um cantor, que hoje em dia ele é famoso, todo mundo aqui no Egito conhece, ele é ator, ele é cantor de música popular egípcia, ele faz cinema, ele faz filme. Agora ele tá meio caidinho, agora ele tá com o nome em alta porque ele se meteu numa polêmica. Até ela hoje falou pra mim, ela falou, tá vendo? Deus tá cobrando dele tudo que ele fez pra mim, tudo que ele fez de ruim comigo. Bom, ela me contou que lá no começo, quando eles casaram lá, porque, gente, eles eram casados no ORF, tá? Pra quem não sabe o que é ORF, é um tipo de contrato que se faz aqui pra poder você ter liberdade de dormir com a pessoa, entendeu? Então aqui a gente tem esses 2 tipos de casamento. O casamento oficial, normal, que é como eu sou casada, e o outro casamento que é só um papel que você faz. Hoje em dia você tem que fazer ali no juiz, só para poder você ter ali o direito de dormir com a pessoa sem ter problema com a polícia, porque aqui no Egito você não, sendo egípcio, você não pode dormir com o seu namorado na sua casa ou em qualquer lugar. Então eles eram casados desse jeito, que é um casamento assim, quando você fala casamento órfão, as pessoas já até olham assim de olho torto, falam assim, casamento órfão, tá bom, não presta. E aí o que aconteceu? Simplesmente eles eram casados nesse órfão, ela engravidou. Quando ela engravidou, ele falou, eu não quero esse filho, eu não posso porque minha mulher vai me matar. Minha mulher, a primeira mulher dele, porque ele é casado até hoje, inclusive, com esta mulher. Eu não posso, você me dá um jeito nisso, se é que você me entende. Ela falou, eu nunca vou fazer isso, porque é contra todos os meus princípios eu fazer um negócio desse. E o meu sonho, o sonho da minha vida não é ser uma bailarina famosa. O sonho da minha vida é ser mãe. Gente, aí aconteceu que ela perdeu. Ela teve um negócio lá espontâneo e ela perdeu. E aí ela terminou com ele, ela ficou com ódio dele, porque ela achou que foi porque ele botou praga em cima dela e não quis mais saber dele. Só que ela gostava dele, além dele também ajudar ela com tudo. Isso ela falou hoje pra mim. Ela falou, Soraya, eu amava ele, mas também ele me ajudava financeiramente, ele me ajudava na minha carreira. Então assim, era um futuro. Além de eu gostar dele, eu vi um futuro com esse cara. Eis que passaram-se, sei lá, meses, não sei o que, ela engravida de novo. Ela sumiu, ela não contou de pronto pra ele, ela sumiu. Ele procurava ela, ia na casa deles, o apartamento que ele alugou pra ela, e ela
sumiu da vida dele porque ela não queria que ele soubesse que ela estava grávida. Até que, através de amigos em comum e através de pessoas da família dela, ele descobre que ela está grávida. Quando ele descobre que ela está grávida, ele vai direto onde ela estava, vai lá e fala assim, olha, não, você tem que dar um jeito nisso, não tem como, não quero. Ela falou, não, você não precisa fazer nada, você não precisa me procurar, você não faz nada. Aí eu não vou registrar. Ela falou, não precisa, eu dou um jeito, não quero que você registre, não faça nada. Aí ela disse, gente, que eles entraram numa briga incrível, uma briga enorme, eles começaram a discutir, ele partiu ali pro tete a tete no físico, só que ela é uma mulher grandona e ela é mais alta do que ele. Aí ela conseguiu reverter a situação, chamou o irmão dela, deram um jeito lá nele, ele foi embora. Gente, ele não se aquietou, como ele tem muito dinheiro e tinha mais dinheiro ainda na época, ele contratou uns capanga, entraram na casa dela, simplesmente levaram ela para um hospital, doparam ela dormiu. Ela simplesmente dormiu, já botaram o negócio, ela disse que botaram um paninho, ela só lembra dela apagando. Quando ela acordou no dia seguinte, ela estava sem a barriga dela. Ela acordou no hospital e assim, desesperada, cadê minha barriga, cadê? Aí ele entra com a mãe dela chorando em prantos, e aí a mãe dela falou que acabou de chegar, tinha acabado de chegar. Simplesmente, gente, ele, com o dinheiro dele, ele levou ela numa clínica clandestina e fizeram isso com ela, se é que você me entende. Aí ela falou, Soraya, eu dormi com meu bebê e acordei sem ele. Então, gente, vocês imaginam um negócio desse. Como que ele pôde ter feito isso? Quando ela me contou isso, ela começou a chorar. A gente, assim, sentada no café e eu chocada, em choque. Eu falei, eu não acredito nisso. Ela falou, aconteceu isso comigo. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, depois disso? Aí ela falou que depois disso ela ficou super mal, obviamente. Ela falou que ela passou por vários tratamentos psicológicos, ela foi no psiquiatra, ela tomou remédio, ficou fazendo um tratamento, e aí foi aqui que ela começou a ajudar um orfanato. E detalhe, quando ela estava fazendo o tratamento para se recuperar fisicamente e emocionalmente, ela descobriu que ela não podia mais ter filhos porque o negócio foi feito de um jeito que machucou muito ela teve hemorragia e prejudicaram ela. E ela não tinha como provar, porque não tinha papelada, não tinha nada, ela não tinha como fazer nenhum boletim de ocorrência, não tinha como fazer nada, porque ela não tinha como provar que ele fez isso com ela. E sem contar que ele ameaçou ela, que se ela abrisse a boca, ele ia acabar com ela. Aí o que ela fez? Eu lembro que nessa época realmente começou a aparecer foto dele com ela em lugares, assim, sabe? Eles abraçados, ela sentada no colo dele, começou a vazar na imprensa. E ela falou, Soraya, era a única coisa que eu podia fazer. Eu comecei a vazar fotos, a vazar coisas nossas na imprensa, porque eu queria me vingar dele de qualquer forma. E aí, gente, olha a situação. Ela não podia fazer nada, porque ela não tinha prova. Ele fez tudo de um jeito, ele amarrou, ele contratou pessoas profissionais para fazer tudo isso com ela. Ela não tinha como provar, nem que ela estava, porque ela ainda não tinha feito nada, fazia pré-natal, fazia essas coisas, mas e aí? Não tinha como ela provar o que aconteceu com ela. Ela não sabia nem aonde era a clínica, porque ela entrou lá dormindo e saiu de lá no desespero, que ela totalmente medicada, porque ela não estava em condições. A mãe dela, a família dela são pessoas simples, a mãe dela sabe onde é a clínica, mas e aí? Não tinha como provar. Eu falei, amiga, mas espera aí, por que você não foi direto denunciar ele? De lá ela falou, Soraya, eu nem pensei, eu estava desesperada, minha família também, ninguém queria se meter, porque a gente tinha medo dele fazer alguma coisa para alguém da nossa família. Ela falou, os tempos eram outros, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Ou seja, gente, ela não conseguiu nunca fazer nada para ele. E aí, quando ela começou a ir nesse orfanato, ela falou que quando ela viu essa menininha, ela achou que aquela menininha era a filhinha dela, que foram um tempo depois. Claro que não daria tempo, eu acho, sei lá, não sei, para reencarnar seria tão rápido assim, mas eu acho que não daria tempo. Mas ela se identificou com aquela criança e aí ela jogou todo o amor, toda a dor dela naquela criança. E aí foi quando ela tentou, né, ela amou muito aquela menina como filha. Ela falou, Soraya, eu amo essa menina até hoje como minha filha. E eu não tenho nenhum contato, eu fui no orfanato, porque agora ela conseguiu legalizar a situação dela, o negócio lá caducou, parece, ela conseguiu provar que ela não tinha feito. Eu não entendi muito bem essa parte jurídica,
mas ela conseguiu com bons advogados, ela tá muito bem casada com um cara milionário lá de onde ela tá morando, lá desse país aqui do Oriente Médio, e esse cara conseguiu pegar ótimos advogados para arrumar a situação dela aqui dentro do Egito. E agora o próximo passo que esse marido está ajudando é pegar a guarda dessa adolescente, que já é uma adolescente, né? E, gente, eu fiquei tão chocada com essa situação, eu fiquei com tanta dó, sabe? Porque ela contava, ela tá muito bem, tá lindíssima, dá pra ver que ela, assim, sabe, tá bem de vida, mas ainda tá com aquele buraco na alma dela. E às vezes a gente vê essas coisas, às vezes, aliás, eu nunca nem vi filmes assim que contasse uma história desse tipo. Mas às vezes a gente acha que as coisas só acontecem em filme de ficção, ou cinema, ou sei lá, livros, né? E aconteceu com uma pessoa tão próxima a mim, eu nunca imaginei. Eu até falei pra ela, eu falei, eu tenho um canal no YouTube. Ela falou, eu sei. Eu falei, não acredito. Ela falou, eu boto no inglês pra ver, eu vejo seus vídeos. Eu falei, gente, eu não acredito. Fiquei até meio chocada, assim. Ela falou, Sussu, eu te acompanho sempre, mas eu não curto, não comento, porque eu não quero ficar em evidência nesse mundo da dança. Eu falei, mas no YouTube, ela não, no YouTube eu não comento, às vezes eu olho, mas eu não comento porque eu vou deixar em inglês, eu não deixo nada. Mas eu assisto seus vídeos. Eu falei, nossa, ela falou assim, conta a minha história. Ela falou, só que não dá nome, né? Porque você sabe que pode dar problema pra você sabe que ele é uma pessoa perigosa. Eu falei, nossa, eu nem sabia que ele era uma pessoa perigosa. Ela falou, ele é uma pessoa bem perigosa pra ter feito isso comigo. Ele já fez isso com outras pessoas, mas o que tá pra ele, o que é pra ele tá guardado. Ela falou, ele, além dele estar agora num bafão aqui no Egito, ela falou, eu estou vendo judicialmente, eu estou vendo o que eu posso fazer para poder provar quem ele é. Não vou conseguir nunca vingar o que ele fez comigo, essa tragédia que aconteceu na minha vida, isso não tem como, mas já está perdoado. Eu consegui perdoar ele do fundo do meu coração, eu fiquei muitos anos fazendo tratamento, mas hoje está perdoado, para mim está tudo certo. Mas eu tenho outras coisas contra ele e por isso que eu estou aqui no Egito, além de eu tentar pegar a minha menina de novo para poder vir comigo embora, eu vou provar quem ele é e vocês vão ver isso pela mídia do Egito. Eu vou botar ele na televisão e todo mundo vai saber quem ele é. E eu não vou aparecer. Gente, fiquei chocada. Mas enfim, quis compartilhar essa história com vocês porque eu achei bem pesada, assim, sabe? E tô meio, assim, vocês sabem que eu conto essas coisas aqui até pra ver os comentários de vocês. Eu fiquei meio chocada. Pedi pra você se inscrever no canal, nem sei como é que eu finalizo um vídeo desse, porque eu não tô contando uma história de uma pessoa que eu não conheço, tô contando a história de uma pessoa que eu conheço, e bem, e não imaginava que isso tinha acontecido com ela. Então pedi pra você deixar aqui seu like, se inscrever no canal, e até o próximo vídeo. Fui!